O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou as projeções do mercado para o corte da taxa Selic em agosto. Segundo ele, a queda já deveria ter sido em março. Analistas do mercado financeiro anteciparam de setembro para agosto a projeção para o primeiro corte da taxa Selic. Segundo o sistema de expectativas de mercado, base de dados para o boletim Focus. Para a reunião desta semana do Comitê de Política Monetária, a expectativa é de manutenção da Selic em 13,75% ao ano. E o presidente Lula voltou a criticar o patamar da Selic durante a live semanal nas redes sociais. Ele disse que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, precisa se explicar ao povo brasileiro. A inflação está baixando, o dólar está caindo, apenas o juro precisa baixar. Porque também não tem explicação. O presidente do Banco Central precisa explicar, não a mim, porque já sei por que ele não baixa, mas explicar ao povo brasileiro e ao Senado que o elegeu por que ele mantém essas taxas de juros de 13,75 num país que está com inflação anual de 5%. Vamos para a análise. Sila, caldeirão formado, toda a pressão do governo, de novo, em cima do Banco Central. A gente tem o mercado todo falando, acho que, se não me engano, eram só 2 casas com uma expectativa de queda de juros. Já agora, na reunião dessa semana, começa amanhã, fecha na quarta-feira, mas parece que o governo quer um movimento para que o Campos Neto indique, pelo menos ali no comunicado do Copom, de que vai reduzir os juros. Essa movimentação toda ajuda ou atrapalha? Olha, eu acho que o governo, independente do fato em si do juro baixar, eu acho que essa é uma linha de comunicação que funciona, né? Quer dizer, as pessoas têm uma aderência bastante grande a dizer que a taxa de juros está atrapalhando a vida delas no dia a dia, né? Tanto é que naquele estudo dos Zygets que a gente fez, é o que aproxima mais os eleitores de Lula e Bolsonaro. Eles praticamente convergem ali na impressão de que o governo deveria sim intervir no Banco Central para baixar a taxa de juros, né? Ao contrário do que a gente imagina ali de um eleitor mais de direita ser mais liberal na economia. Mas quando se fala de taxa de juros, tem aí o apoio da grande maioria da população. Então, acho que esse é um assunto que o presidente Lula trouxe e ele continua investindo nele, porque, de fato, ele tem um porquê. Tem um porquê, Tainá Falcão? Como é que está aí dentro do Palácio do Planalto e no Ministério da Fazenda? Engraçado que Lula agora ganhou o apoio de Fernando Haddad, que vinha ali tentando fazer o meio de campo, mas agora, largou mão, né? Tá falando, nossa, para mim já tinha que ter sido feito há mais tempo. Você veja que curioso, né, Raquel? Quantas vezes a gente, do começo do ano para cá, não colocou o Haddad no meio dessa briga, né? Como o cara que estava pacificando a relação com o Banco Central. E era assim, de fato, o Haddad sempre tentando buscar o diálogo com o Campos Neto, sendo aquela contraparte do que o PT se propunha a fazer, que era justamente inflamar essa briga com o Banco Central, personificada na figura do Roberto Campos Neto. Auxiliares do presidente Lula no começo do ano chegaram a pedir para ele parar de falar o nome de Campos Neto, assim como também enxergavam que enxergavam de forma negativa a forma como ele expunha o ex-presidente Jair Bolsonaro em suas falas públicas, né? Para ver que os auxiliares do presidente Lula chegaram a colocar Campos Neto nesse mesmo lugar de antagonismo do ex-presidente Jair Bolsonaro em dado momento. Não funcionou. O presidente Lula continuou no mesmo tom ríspido em relação ao Banco Central, colocou-se nesse lugar de oposição e confronto em relação a essa guerra dos juros, não baixou o tom em nenhum momento e nem me parece que vai fazer isso, Raquel, até
até os juros baixarem. Agora, o que é importante nesse momento é que Lula não tem só eco dentro do PT de Gleisi Hoffmann, que já ia ao Twitter para publicar críticas a Roberto Campos Neto e ao Banco Central e, portanto, endossar as falas mais enérgicas do presidente da República. Ele ganha agora um outro aliado. Parece que Haddad joga a toalha e vai jogar junto com o presidente da República de vez, decide abrir, rasgar o verbo, né, abrir a boca mesmo para se colocar como o opositor também nessa guerra dos juros. Hoje mesmo a gente mostrou aí a fala do Haddad sobre o assunto. Na semana passada trouxemos o bastidor de que o ministro da Fazenda tinha ficado irritadíssimo com uma entrevista de um diretor do Banco Central, acreditando ele que nesse posicionamento público do diretor do BC tinha o dedo do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Daí uma das explicações para esse novo comportamento do ministro da Fazenda, que, segundo os seus interlocutores, Raquel, tende a escalar. Leandro, como que você percebe o clima entre Fazenda e Banco Central? Será que esse tipo de pressão surte efeito lá dentro do BC? Eu acho que, pelo menos assim, o discurso no Congresso Nacional, por exemplo, a presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, ela, a todo momento, ela fala que é preciso baixar a taxa de juros. Ela defende isso, assim como vários ministros, né? Mas aí a gente escuta o lado da oposição e o lado do governo. A oposição fala, ora, o país não cresce, a economia não está crescendo com dificuldade, ou seja, daqui para frente, porque e o governo coloca a culpa na taxa de juros. Isso a oposição falando no Congresso Nacional. Já a base do governo já diz o seguinte, não, por causa da taxa de juros, o país não vai conseguir crescer com facilidade. Então, há esses dois lados. Eu acredito, no discurso do próprio presidente do BC, do Banco Central, o Roberto Campos Neto, que ele já falou em vários momentos de cuidado e cautela, né, em relação a mexer na taxa de juros. Tem que ter um horizonte aí com ações por parte do governo, com prudência em relação a gastos, para poder sinalizar com a queda, né, com o corte. Mas o governo não pensa assim. O governo fala que essa taxa alta vai prejudicar e muito o crescimento do país. A oposição falando uma coisa e a base do governo falando outra. É a discussão no Congresso Nacional em relação a isso. Vou puxar isso para o Leandro. Leandro, o presidente Lula, sempre que faz essas pressões sobre o Banco Central, gosta de jogar para o Senado. Ele diz, foi o Senado que, acho que ele chega até hoje lá, elegeu, né, Campos Neto, porque o presidente que aponta, mas passa por uma sabatina no Senado. E agora, com a autonomia do Banco Central, tem mandato, o presidente não pode simplesmente demiti-lo. Como é que está o clima no Senado Federal em relação ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto? Se pudesse demitir, acho que já teria sido demitido, né? Porque a gente está agora, estava até fazendo as contas aqui, a gente está em 19 de junho. Há 4 meses, o Campos Neto concedeu depois ele concedeu várias outras, mas a primeira foi ao Roda Viva, né? Ele concedeu uma entrevista ao programa Roda Viva, que já era em fevereiro, comecinho do governo Lula, uma reação dele à pressão que estava sofrendo para baixar os juros. Então a gente isso foi ali por volta da primeira quinzena de fevereiro. Então a gente está há 4 meses contando com essa pressão falando sobre essa pressão do Lula sobre o presidente do Banco Central. Aquela altura ali, em fevereiro, quando essa história começa, o Campos Neto reage, depois ele passa a falar mais, né, sobre o porquê do juro não baixar e tudo mais, mas àquela altura o PT discutiu internamente a possibilidade de reverter a autonomia do BC dentro do Congresso Nacional. Discutiu isso, discutiu reverter a privatização do Correios, da Eletrobras, enfim, teve ali uma chegada, né, com ideias que o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco avisaram, olha, rapaziada, isso aí não vai passar, né, isso não tem voto o suficiente para... Deixaram bem claro. Deixaram bem claro que isso não passa. E a autonomia do BC é um desses pontos. O Roberto Campos Neto conta com o apreço dos senadores, né? Quem toca ali a área econômica, por exemplo, tem senadores do União Brasil
que falam muito desse tema, são mais voltados para a discussão econômica. Ali na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o Roberto Campos Neto tem uma aprovação. E, do outro lado, tem essa pressão do governo e, agora, me parece, da sociedade civil organizada, né, para que os juros baixem. Apesar de hoje, acompanhando a discussão do Fernando Nakagawa, nosso colega aqui, com o Sérgio Vale, também nosso colega aqui da CNN, os dois acham que não vai sair agora essa redução dos juros, né, mas a pressão do governo vai continuar por um tempinho ainda. Vamos ver como que vem o comunicado. Acho que dependendo do tom do comunicado. E aí temos que olhar também bem de perto como é que vai ficar a discussão sobre a meta de inflação, se o governo vai mexer ou não.